Muito bem. Nós sabemos que a história bíblica está cheia de pessoas cujos nomes estão aqui descritos e pessoas que não temos os seus nomes. Anônimos que fizeram coisas muito grandes, muito lindas, e anônimos que estavam ali na história, mas não estavam do lado da luz, pelo contrário, do lado das trevas. Nós sabemos que o Senhor trouxe a sua lei, a lei a Moisés, e esta lei foi passada por Josué para todo o povo. Esta lei, ela ficou nas mãos dos sacerdotes, dos juízes de Israel, que traziam a palavra de Deus, a vontade de Deus, os levitas traziam para o povo de Israel. Mas nem todo o povo as observava. E dentro das leis, dentro das normas que o Senhor havia trazido, Ele disse que o seu povo não deveria consultar os mortos, não deveria usar a necromancia. Nós até hoje vemos dentro da linha espírita as pessoas buscando e consultando os mortos, chamando as pessoas que já morreram para que falem, para que venham. Será que são as pessoas mesmo que voltam? Ou será que são espíritos demoníacos que fingem, que usam a mesma voz, usam o mesmo jeito destas pessoas para trazer confusão, para amarrar, para prender as vidas das pessoas? Vamos ver. A palavra de Deus diz que no Antigo Testamento o Senhor falou que eram esses necromantes, adivinhos, feiticeiros, todos esses que estavam dentro de uma mesma linha, fora da vontade de Deus, buscando as coisas das trevas, na magia negra, eles deveriam ser eliminados do povo. E a Bíblia nos diz que Saul, ele havia, ao assumir o trono, ele havia limpado Israel. Ele havia tirado essas pessoas, ele havia perseguido esses adivinhos, feiticeiros, necromantes, pessoas que adivinhavam, pessoas que consultavam os mortos. E vamos ver o que acontece no final da história de Saul. Saul começa tão bem a sua carreira. Era um homem humilde, era um homem que amava a Deus, era um homem que teve a bênção de ser chamado por Deus, separado pelo Senhor para ser rei em Israel. Saul teve o seu coração mudado quando Deus o ungiu através do profeta Samuel, quando Deus o ungiu como rei. O coração dele foi mudado, foi transformado, ele passou a ser um novo homem. Isto acontece conosco quando nós recebemos o chamado do Senhor, a revelação do Senhor para sermos filhos de Deus, para crermos em Jesus. O Espírito Santo vem habitar em nós quando nós buscamos do Senhor o perdão para os nossos pecados, quando nós nos arrependemos e dizemos: Jesus, sê tu o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador. O nosso coração é mudado, passamos a ser uma nova pessoa. Isto aconteceu com Saul. Ele teve essa experiência, Deus o mudou, o Espírito Santo o encheu, ele profetizou, Saul conhecia Deus. Mas Saul começa a fazer uma série de desobediências. Diante das provas, e as provas na nossa vida nem sempre vêm quando nós estamos passando pela falta, pelo deserto. Nem sempre as provas vêm no deserto. Jesus experimentou prova no deserto e ele experimentou prova no momento de ápice do seu ministério. No deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites. O inimigo veio tentando, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus venceu todas aquelas provas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu a tentação, venceu com a palavra. Quando Jesus estava no topo do seu ministério, os discípulos disseram: olha, tem uns gregos aí que vieram, querem ver-te, querem levar o Senhor lá para a Grécia. Jesus então disse: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto.
Jesus, então, ele estava sendo tentado a deixar a cruz e a ser aclamado rei em Israel. Então, nós vemos que o Senhor foi provado. O rei Ezequias vai ser provado no momento quando ele tem abundância. E aqui, na história de Saul, nós vamos ver Saul sendo provado. Quando ele vence a batalha, ele não quer que a glória seja só de Deus, mas ele levanta um monumento, ele traz o rei Agag vivo, e Deus havia dito que não era para fazer isso. Ele traz o melhor das ovelhas, ele traz o melhor, dizendo, eu trouxe para Deus. E o Senhor diz, melhor é obedecer do que sacrificar. E Saul então vai caindo, porque nas escolhas da vida, no dia a dia, ele está escolhendo erradamente. Eu não sei como está a sua vida, mas é importante que em cada momento, nos momentos difíceis e nos momentos de bênção, de abastança, de fartura, nós possamos ter boas escolhas, escolher sempre a vontade de Deus. E Saul então, ele vai caindo na sua comunhão com Deus. Ele é atormentado por espíritos malignos que aproveitam exatamente a brecha da raiva, da ira, do ciúme, a brecha do pecado, de ficar com rancor, guardar ressentimento no coração. Então, através dessas brechas, o inimigo vem e atormenta a pessoa, e não deixa dormir, e não deixa descansar, e atormenta com vozes, atormenta. Saul precisou de Davi para ajudá-lo. E chega Saul agora, para estar mais velho, chega no final do seu tempo como rei, 40 anos de reinado, Saul vai a uma batalha. E ele está com muito medo nesta batalha. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre este tempo. 1 Samuel 28, de 5 a 25, diz assim: Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Vamos parar aqui um pouquinho. Saul, ele viu o acampamento dos filisteus. Saul viu os carros de ferro. Saul viu os filisteus vestidos de armadura, todos eles com as suas couraças, com seus capacetes, com as suas lanças, com as suas flechas, com as suas espadas, com seus cavalos, seus carros de ferro, suas bigas. E o exército de Saul, um exército tão inexperiente ainda. Não era um exército formado, preparado, que estaria sempre ali a serviço do rei, mas um exército que voltava para casa e era reunido em tempos de guerra apenas. Então Saul teve medo. O medo veio ao coração de Saul não apenas por causa da disparidade dos filisteus com Israel. No começo da carreira de Saul, ele tinha Davi. Davi livrava, Davi ia à frente, Davi era um dos seus generais e Davi trazia sempre vitória, Davi sempre vencia. Agora, ele não tinha Davi. Seu filho Jonatas era muito corajoso. Seu filho Jonatas era um homem valente de guerra, seus filhos eram de guerra. Mas Saul agora está com medo. E o medo dele, ele então busca ter a resposta de Deus. E Deus não lhe responde. Nem por Urim e Tumim. Que era Urim e Tumim? Eram duas pedras que ficavam no bolso do peitoral, no peitoral do sumo sacerdote. Alguns dizem que uma era uma pedra branca, outra uma pedra negra. Alguns dizem que a pedra do sim ou do não, aquela pedra brilhava quando se buscava a resposta de Deus.
O certo é que nós não sabemos exatamente como funcionava a logística, como funcionavam essas pedras, Urim e Tumim. Mas sabemos que era a pedra do sim e do não. Então se perguntava a Deus, iremos à batalha? E o sacerdote então enfiava a mão e tirava uma daquelas pedras. E era sim ou não. Mas Saul não teve a resposta se era sim ou não. Saul não teve a palavra pelos profetas, nem por sonhos. Ele orou, ele pediu, Deus me responde, e ele não teve a resposta. E ele estava com medo. Sabe o que ele fez? Olha o que Saul fez. Foi atrás de feiticeiro. Ele perguntou, não tem uma médium, uma feiticeira, uma necromante? Esse nome pitonisa, piton, pitonisa, é o mesmo que necromante. É aqueles que consultam os mortos. E ele, que havia eliminado a todos esses feiticeiros, os necromantes de Israel, agora estava indo atrás. Eu quero um feiticeiro, uma feiticeira, vão atrás de alguém, eu preciso de uma resposta. Eu estou com medo dessa guerra, eu não sei o que vai acontecer e eu preciso de ter uma resposta. Eu tenho de saber o que fazer. E os seus soldados, os seus guerreiros, ao invés de lhe darem uma notícia, uma orientação, Senhor, não faça isso, Senhor, não vá atrás de trevas. Eles então disseram, tem uma necromante, uma pitonisa, uma feiticeira em Endor. Endor, este nome significa lugar de dor, lugar de dor. No lugar de dor, sempre há feiticeiros, sempre há necromantes, sempre haverá aqueles que estarão dispostos a tirar as pessoas do centro da vontade de Deus. Saul tinha de buscar ao Senhor, Saul tinha de estar na presença de Deus, mas ele estava ali sem saber o que fazer. Por quê? Porque ele estava persistindo no mal, persistindo no erro. Por algumas vezes, pelo menos 2 vezes, Davi evitou matar Saul. Davi teve Saul nas suas mãos e ele não matou Saul. Saul tinha saído para matar Davi. Saul tinha saído com raiva, com ódio, com um exército para matar Davi. Mas por 2 vezes, Davi teve Saul nas suas mãos e não matou. Porque Davi temia o Senhor, Davi amava o Senhor e Davi sabia que a vontade de Deus não é a morte, principalmente a vingança. A vontade de Deus é o perdão. E Davi, ele não ousou tocar em Saul por ser ungido de Deus. Por Saul ter um dia recebido a unção como rei, das mãos de Samuel. Davi, nas escolhas da vida, ele buscou Deus, ele buscou a vontade de Deus, mas Saul estava sempre errando, sempre errando, sempre errando. Quando a pessoa se desvia de Deus, ela começa uma caminhada de percalços, de tantos caminhos difíceis, de tantas escolhas erradas, que ela vai se afastando cada vez mais de Deus, a ponto de ir contra ao que ela pregava antes. Saul estava limpando o reino dos feiticeiros. E agora ele diz, me encontrei um feiticeiro. Eu quero uma necromante. Eu quero uma pitonisa. Eu quero alguém para me dar um norte. Eu estou sem saber o que fazer. E os seus servos disseram, em Endor tem uma mulher. Vamos lá e vamos ver o que o texto nos diz. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e os adivinhos, porque pôs-me armas ciladas à minha vida para me matares?
Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isto. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir, Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Bem, este texto é um texto da palavra de Deus que muitos espíritas, muitos necromantes, muitos médiuns tomam para dizer que a necromancia é verdade, que ela está dentro da Bíblia, que se pode consultar os mortos e que Samuel voltou e que Samuel falou com Saul. Mas nós vamos compreender aqui que Deus não é um Deus de duas palavras. O Senhor havia dito: vocês não irão atrás de necromantes, não consultarão os mortos. Quando Deus diz isto, é como o pai, a mãe que falam para uma criança: não pode pôr a mão no fogo, não põe o dedinho aí no interruptor, na tomada. Você pode tomar um choque, você não pode brincar com a faca. É um não para trazer cobertura e proteção. Deus havia dito: não consultem os mortos. Não e não. É a proteção do Senhor. É a proteção sobre o seu povo. Nós sabemos que o inimigo, ele engana. O inimigo, ele pode se transformar, como diz o apóstolo Paulo, em um anjo de luz. Paulo diz: mesmo que o inimigo, mesmo que venha um anjo de luz e anuncie para vocês um outro evangelho diferente deste, seja anátema, seja rejeitado. Por quê? Porque o inimigo pode, ele engana, ele é um enganador. E o que ele usa é exatamente a mesma estratégia de engano, de acusação e de tentação. Ou ele vai tentar, ou ele vai acusar, ou ele vai enganar, para fazer as pessoas caírem nas suas armadilhas, para fazerem as pessoas caírem no seu buraco preparado, na morte, para fazer as pessoas serem condenadas, para fazerem as pessoas serem destruídas pelo pecado. E aqui, no caso de Saul, ele foi enganado. Quando nós estamos com a verdade, nós estamos livres de engano. Se nós cremos na palavra de Deus, nós não seremos enganados. Não seremos enganados, porque conhecemos a verdade, porque andamos na verdade, e o Senhor nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus nos disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Pela verdade. A minha palavra é a verdade. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer andar na verdade, tome a palavra de Deus, ande na palavra de Deus, busque apenas Jesus. Ore ao Senhor, busque este Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, a seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele enviou, que deu a sua vida por nós, morrendo ali na cruz do Calvário, em nosso lugar. Busque ouvir a voz de Deus, deixe o Espírito Santo te ensinar, leia as Escrituras, fique com a verdade, porque o engano parece muito com a verdade. Você pega 2 notas de R$50, elas são muito parecidas, a verdadeira e a falsa. Porque a falsa procura imitar a verdadeira, mas há certos pontos
que quando você conhece, você não é enganado. Mas se você não conhece, fica confundido. Pega o falso como se fosse verdadeiro. Assim também, o Senhor diz, não consultem os mortos, não vão atrás de médiuns, não vão atrás de mediunidade, busquem o Senhor e a sua palavra. Saul então busca uma feiticeira, busca uma necromante e na hora ela percebe, ela diz, você é Saul. Ele se disfarçou, mas Saul era bem grandão, Saul era bem conhecido, era uma celebridade em Israel. E aquela mulher disse, você é Saul. E eu corro risco de vida. Ele diz, você não vai morrer, mas eu quero que você chame Samuel. Será que era Samuel mesmo que veio? Aqui diz que veio subindo da terra. Bem, quem está embaixo são aqueles que estão condenados. Samuel não viria subindo da terra, mas ele viria do alto. Jesus disse para o ladrão da cruz, aquele ladrão que se converteu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no lugar de gozo, no lugar de descanso, não abaixo, em lugar de tormento, em lugar de dificuldade, mas no paraíso. Aqui diz que ele conversou então, muito certamente, um espírito de engano, trazendo uma palavra que iria trazer morte, iria trazer depressão. Não era a palavra de Deus. A palavra de Deus, mesmo que seja dura, tem esperança. Mas na palavra do inimigo, no engano, há sempre morte. E então, aqui está escrito, perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo, o ancião está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo Assás perturbado, disse-lhe, eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti, come, para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Porém, ele o recusou e disse, não comerei. Aqui vemos, então, como Saul recebe aquela palavra, como se fosse a palavra de Deus através de Samuel. E ele está ali desfalecido, recebe uma palavra negativa, uma palavra de morte. Assume aquela palavra de morte. E Saul tem uma morte tão triste ali na guerra contra os filisteus. Deus havia dito, não buscarás necromante, nem adivinho, nem médium, porque o Senhor teu Deus é o único Senhor. Quando buscamos a Deus, Deus nos responde. Não entre pelo caminho das trevas, não busque este caminho que é um caminho perigoso e conduz à morte. Esta mulher nos mostra como que precisamos estar alinhados com Deus para não levar morte por onde formos. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, ore comigo dizendo assim, Senhor,
Eu preciso de Ti. Preciso da Tua direção, preciso do Teu ensino. Eu quero o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida ao Senhor, para que o Teu Espírito Santo me guie e me leve aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Te peço perdão pelos meus pecados e que a Tua graça, a Tua paz inundem o meu ser. Pai, que cada pessoa que nos assiste receba o Teu toque de paz, de perdão e de amor. E que o Teu Espírito Santo traga direção naquilo que devem fazer e no caminho a escolher. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.